Muito bom ver caras diferentes aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tendências, as nossas experiências, como é que a gente está enxergando aí esse mercado. Então, a ideia de Provedor dos Sonhos é trazer para vocês um pouco do que é gestão estratégica de provedores, vendas, fusões e aquisições, né? E eu já começo aqui com a nossa brilhante advogada, falando para a gente, né, já vamos entrar logo no tema aí de fusões e aquisições, a importância de um advisor, né, com uma equipe jurídica para esse processo aí entre compradores e vendedores de provedor. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigada pela pergunta, Simone. Obrigada ao evento, aí, pela organização, a todos que estão presentes aqui. Então, essa pergunta ela é sempre uma dúvida para todos, né? Essa questão de qual a importância de termos um advisor, então, nesse processo de M&A, esse processo de compra e venda da operação. E um exemplo que eu gosto bastante de usar, Simone, é quando eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Quando eu não estou enxergando, eu vou no oftalmo. Então, quando eu vou realizar um processo, seja ele de compra ou de venda da minha operação, eu preciso necessariamente procurar alguém que é especialista nisso e que tem know-how nessa área para facilitar a minha vida, para eu focar justamente na parte estratégica da operação. Porque a gente sabe que um processo desse, ele leva um tempo, ele toma muito o tempo do provedor mesmo. Então, o provedor ele precisa necessariamente estar focado na estratégia da operação, no crescimento da operação. Ele não pode parar porque ele está passando por esse momento. E é justamente nessa fase que contar com o apoio do advisor, com alguém que tem experiência nessa área, para quem nunca participou de um processo de M&A, o que ocorre, gente? É um processo consideravelmente lento, né? Depende, logicamente, do tamanho da operação, mas a gente passa ali pela fase de assinatura de um acordo de confidencialidade. Posteriormente a isso, a gente vai para uma proposta não vinculante, a famosa no binding offer aí que o pessoal comenta bastante, e chega a fase de diligência. Justamente na fase de diligência é onde o provedor vai ter que focar para responder os Q&As que vão receber ali do lado do comprador. E o advisor, como ele já é direcionado para isso, ele já está acostumado com os Q&As de mercado, a gente já sabe o que vai ser previsto ali, o que o comprador de fato quer saber, a gente justamente facilita o caminho, né, acaba trazendo respostas para a própria operação. E acredito que isso faça muita diferença, acelera muito, dá oportunidade justamente para o provedor ele conseguir focar na operação, não perder venda, não ter queda de churn. E então, acho que, além de muitos outros exemplos em que eu posso citar, acho que isso é bem importante e é um exemplo que o pessoal entende, oh, poxa vida, verdade, né? Por que eu vou deixar de contratar aí um advisor e vou ficar me desgastando com todo esse processo? E entender isso, entender que isso é importante, é um ato de gestão estratégica. Então, a Simone, que entende um pouco, até vou devolver a pergunta para ti, Simone. Como que a gente pode usar a gestão estratégica dentro aí do setor de TI e quais os benefícios que isso traz para o provedor? Eu acho que a gestão estratégica de TI ela tem um impacto muito grande nesse processo também da fusão de aquisições, porque se você tem essa área muito bem organizada, se você tem governança de TI, a sua equipe não vai estar trabalhando para resolver problemas, né? Ela vai estar trabalhando para assessorar as outras equipes, para fazer a empresa crescer, para melhorar os processos. E eu acho que isso faz toda a diferença, né, na estrutura em si. Quando a gente fala de governança de TI, a gente está falando de conjuntos aí de práticas e de ferramentas para organizar os processos da empresa. E hoje, que empresa que não tem um sistema, né? Que empresa que não tem ali um cuidado com a sua infraestrutura? Então, todo esse processo de gestão estratégica focada também na estruturação da TI, da empresa, vai fazer uma enorme diferença no processo de fusão e aquisição. E aí eu trago a Duda, agora o Duda, vai ser Duda. Ô, gente, eu nunca chamo ela de Maria Eduarda, mas vai ser Duda. Ô, Duda, falando, né, da gestão estratégica, eu acho também que você pode trazer muito da sua experiência em relação a o que é uma gestão ideal, né? O que um provedor dos sonhos teria aí como gestão ideal? Legal. Primeiro, boa tarde, bom dia, né, a todos. Obrigada
estarem participando do painel. E vocês falando, né, me veio essa questão justamente do que é uma gestão ideal. Para mim, né, seria ter a parte de processos e uma equipe engajada. Então, a questão de processos é super importante justamente por essa questão de M&A que a Ana trouxe, por essa questão de TI que a Simone também trouxe, porque sem processos, qualquer M&A que tu for passar acaba ficando mais complicado. Então, por exemplo, quando a empresa é criada, né, que a empresa é menor, às vezes acaba se tornando muito mais fácil tu fazer um pouco de tudo dentro da operação. Então, o dono, a dona é o financeiro, é o técnico, é a parte de vendas. Então, isso acaba se tornando muito particular dentro para o dono, né? E conforme a empresa vai crescendo, tu precisa ir criando processos para tu não perder esse teu espírito da empresa. Então, é justamente essa parte é muito importante, não só para participar de um processo de M&A, por exemplo, mas para conseguir ter um atendimento de excelência dentro da tua operação, conseguir que o teu dia a dia rode da melhor forma possível. Um exemplo muito simples assim da questão de processos é, por exemplo, a parte de um script de vendas. Quando o teu comercial, quando o teu time de atendimento não tem um script, o teu funcionário pode chegar num mau dia, brigou com um familiar, brigou com o marido, esposa, e acaba quando que o cliente liga, ele, se não tem um processo, ele não segue minimamente o que ele precisa fazer para conseguir atender bem aquele cliente. O que o cliente vai falar no outro lado da linha? Recebi um atendimento ruim, a empresa não conseguiu resolver o meu problema, e se tu tem um script, um processo para isso, minimamente o necessário é feito para conseguir resolver. Então, isso para mim é super importante, mas, como eu falei, não só isso, também a parte do engajamento, né, da tua equipe. Então, quando tu tem uma equipe engajada, se torna muito mais fácil a pessoa acreditar no propósito da empresa e conseguir, né, entregar aquilo também como experiência para o teu cliente lá na ponta. Então, isso eu acho que é super importante, esses dois pontos, eu acho que são os principais. E não só isso, a parte da equipe, né, de engajamento de equipe, tu conhecer o teu funcionário. Então, tu precisa saber quem é aquela pessoa fora da empresa, o que faz bem para aquela pessoa, o que não faz. Então, acho que ter isso, ter um RH também de qualidade é super importante, porque hoje a gente sabe que saber o pessoal da pessoa, o que faz bem ou não ela, é muito importante, porque isso impacta diretamente na parte do trabalho, né, do que tu está fazendo dentro da empresa. Então, acho que isso é o principal. E até volto para ti, né, Simone, o que tu acha que seria essa questão do engajamento da equipe? Qual a tua opinião em relação a isso, né? Como é que a gente consegue promover essa cultura dentro da empresa? Eu acho que a cultura de transformação, que é essa cultura em que você tem profissionais mais engajados, ela entra como um tema muito importante quando a gente está falando aí de provedores dos sonhos, né? A cultura essa cultura de transformação, o que ela pede? Ela pede uma cultura mais colaborativa. Ela quer que o funcionário tenha um propósito. Então, quando o funcionário, né, o colaborador, ele enxerga um propósito na empresa, ele começa a se sentir o dono, né? Ele veste a camisa como se ele fosse um dono. E isso traz autonomia, isso traz iniciativa, né? A gente tem uma série de novas ideias, sugestões, as pessoas querem participar. Então, eu acho que nesse ponto de engajamento, se a gente pensar no intraempreendedorismo, né, que é essa entrada da pessoa como se ela fosse dona do negócio e ela assumia ali aquele BO, né, vamos usar um termo mais que a gente está acostumado, ela assumia as possibilidades da empresa e querer fazer parte, vão ser também um diferencial enorme aí, né? Vão compor esse diferencial para uma cultura mais de transformação. Eu acho que nesse ponto, se a gente entrar em processos e como é que a gente pode trabalhar isso um pouco mais, o que você me diz aí, Duda? Eu concordo muito com a tua fala, inclusive me identifico, porque eu entrei, por exemplo, como colaboradora da IPv7, hoje eu sou uma das sócias do grupo, então tem muito dessa cultura, de eu sempre ter conseguido participar, de dar opinião, e isso eu levo muito para a gestão da minha equipe, que é justamente deixar as pessoas participarem, porque muitas vezes tu acaba passando mais tempo dentro da empresa com os teus colegas do que com a tua própria família. Então, é importante ter esse clima, ter essa participação, justamente para as pessoas se sentirem parte e quererem abraçar o teu propósito. Então, eu até falo bastante. que não é a ideia não é que você sinta como família, porque é um conceito, né, são valores diferentes, mas entender ali como um time, né, um time esportivo com todos os valores que você tem de querer ganhar junto, de querer fazer aquele trabalho como equipe, né?
integrada, realmente faz toda a diferença. Exato, é o que a gente sempre fala, né? Família a gente não escolhe, time a gente constrói. Então tem toda essa questão. E tem uma pesquisa que fala que 30% do engajamento das equipes estão ligadas aos aspectos racionais, que seria salário, plano de carreira e essas questões. E 70% aspectos emocionais. Então, ter um bom ambiente de trabalho, te dar bem com a tua liderança. Então, tem muito dessa questão, né, de ser realmente um ambiente onde as pessoas queiram participar, estejam juntas e acreditem no propósito. Acho que é muito importante. A gente tem uma pesquisa, eu não estou me lembrando o número nesse momento, mas tem uma pesquisa que diz que a gente contrata as pessoas por questões técnicas, mas elas são demitidas por questões comportamentais. Então, quando você tem esse trabalho, né, Ana, de valores, né, de compreensão do propósito da empresa, isso vai fazer uma diferença ali na manutenção dessa equipe. Né? Com certeza. Eu acho que a Ana até pode trazer, a gente está falando de acertos, né? Trazer um pouquinho também quais seriam os erros assim, né, que os provedores visam assim, nessa questão do mercado, que na tua opinião seriam, né, esses erros? Perfeito, pessoal. Acho que a pandemia, até complementando aí a fala de vocês, acho que a pandemia trouxe também uma nova forma de gestão para nós, né? A gente acabou tendo que se readequar para tocar com o time, para aderir ao home office. Então, o que a Duda falou faz muito sentido. A gente tem que estar mais engajado e mais participativo com a equipe em razão disso. Mas, então, com relação aos erros, o que eu gosto sempre de dividir? Gosto de dividir em 3 momentos, né, da operação. Então, acredito que quem está na fase de um crescimento orgânico, aí, o pessoal ele peca em começar a realizar a compra de equipamentos sem realizar, de fato, o projeto da rede, aí, saber o que vai precisar, sem verificar se tem a possibilidade aí de se regularizar os postes, comprar equipamento sem Anatel. Acho que isso é algumas falhas bem comuns que a gente verifica, né, no provedor de internet. A gente vê que é uma economia porca, a gente não pode economizar nesse momento, então a gente tem que melhorar para quem tá expandindo aí. Acho que é bom pensar nisso. Para quem está realizando uma aquisição inorgânica, então quem está aí comprando, o que eu noto aí um movimento entre médios e pequenos provedores. Eles acabam não fazendo a diligência e isso afeta diretamente, porque o que acontece? Se o meu cliente ele vale R$2.000, eu não posso pagar R$2.300 no cliente que eu estou comprando, no assinante que eu estou comprando, porque no momento que esse cliente vem para a minha base, eu já perdi R$300 por assinante. Então, essa fase de diligência, técnica operacional, verificar, de fato, como é que estão os contratos, está tudo certo, ele tem a rede mesmo. Então, a gente ir a fundo na operação para saber o que a gente está comprando, porque quem está comprando precisa saber o que está comprando. E a única forma de tu descobrir isso não é na base da confiança, gente, porque negócio não é confiança, negócio é negócio, amizade à parte. Então, a gente precisa, de fato, melhorar essa parte da diligência. E também, aí, complementando, agora vou passar a palavra aí. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já teve algum caso de amigos em que um estava comprando a empresa do outro? Como é que foi esse processo? Porque eu acho que muito de erros e mitos entram aí, né? Tá certo, não, perfeito. Acho que dar um exemplo é sempre muito legal, sim. A gente teve um cliente que ele acabou, me chamou e não queria contratar aí a parte, só quis contratar a parte jurídica, né? Não quis contratar toda essa parte de assessoria. Porém, durante a negociação, ele verificou que, de fato, não teria como ele seguir toda a parte de negociação só com a parte jurídica. Ele precisaria de uma assessoria maior em toda essa parte de diligência e toda essa parte de análise. E aí a gente reverteu essa situação, ele acabou vindo e, enfim, contratando o serviço completo aí e deu mais cuidado para todas essas partes, essas análises que a gente precisa necessariamente seguir dentro desse setor, dessa seara. É importante a gente sempre cuidar a parte de contratos, né, porque eu acabo ficando mais à frente disso. Então, obviamente, o advogado ele se preocupa mais com essa parte de regularização e de identificar quais os erros, quais as falhas, porque a gente não quer transferir essa parte de falhas, essa parte de comprar passivos para o nosso cliente. Então, acho que esse cuidado também é bem importante. Legal. Eu acho que um outro ponto também que a gente pode falar aqui, agora passando a palavra para a Duda, é entrar na questão, atualmente, aí eu posso falar isso muito bem, né?
A IPv7 comprou, né, uma parte da operação da Matrix, né, que é a Matrix, minha empresa, IPv7 é dela. Né. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse outro lado, que também é muito importante nessa gestão de provedor, né, que é o monitoramento, o gerenciamento ali da sua rede. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que foi, como é que vocês estão trabalhando essa área. Legal. Indo, né, na parte que a gente está discutindo sobre M&A, a IPv7, como a Simone comentou recentemente, passou por um processo de M&A que foi justamente com a aquisição da divisão de NOC CGR da Matrix do Brasil. Então, foi uma compra muito estratégica para o nosso grupo, né? A gente sentia a necessidade, né, e a falta dentro do nosso grupo de um produto com recorrência, que é o que o provedor sabe fazer com excelência, né, a questão de recorrência, e a gente faltava como empresa de serviço essa questão. Então, a gente sim participou de um processo de M&A, então não somente a gente faz e dá assessoria nesses processos, mas também já participou e sentiu na pele como que funciona. Então, a gente avaliou aí diversas empresas, mais de 20 empresas avaliadas até a gente chegar na Matrix. E o que eu sempre falo, né, essa parte de M&A a gente tem que cuidar muito a questão de sinergias, porque não adianta tu adquirir uma empresa que tu não tem sinergia, porque lá na frente dá dor de cabeça. Então, das 20 operações analisadas, o que a gente sentiu que teve mais sinergia, que se encaixava, não somente a questão do que a gente vinha buscando, mas o espírito da equipe, que também a gente ia absorver, que ia colocar no grupo, também era importante. Então, toda essa análise foi necessária, né? E a gente sentia também a falta de uma empresa referência nessa parte de monitoramento e gerenciamento de redes dentro do setor. E a IPv7 justamente fez, né, a aquisição, porque além da parte técnica que a gente já tinha o know-how, mas na parte de redes físicas, a gente pensou muito em ter um serviço onde a gente consiga entregar um mundo ideal para o provedor, que seria a união das redes lógicas com redes físicas e conseguir entregar um serviço que é de extrema importância, que é o coração da empresa, que é monitorar e gerenciar a parte de redes. Então, a gente vem trabalhando bastante nisso, né? E não somente nessa parte de unir o mundo lógico com o mundo físico, mas também conseguir entregar uma visão de negócios junto nessa parte. Então, a gente sabe hoje que um time técnico, por exemplo, que cuida dessa parte do monitoramento e gerenciamento de redes dentro da empresa, são pessoas extremamente técnicas, né, que às vezes acabam não tendo a visão de negócios. Então, a ideia da IPv7 é justamente ser um braço estratégico nessa parte, para que a gente consiga, então, entregar e ser um agregador ali do time. Então, a ideia não é tirar o time técnico, é justamente ser complementar, para que a gente consiga entregar uma visão de negócios atrelado a uma parte técnica que é super importante. E fazer essa parte do monitoramento e gerenciamento da rede também é um aspecto muito importante, porque lá na frente o teu cliente, por exemplo, quando vai cancelar um serviço, é porque algo por trás está acontecendo, né? Que ele está tendo um mau sinal, está com algum problema de fato na conexão. E quando um cliente... Tem clientes que não ligam para reclamar, eles simplesmente ligam para cancelar o serviço. Então, a ideia de ter um monitoramento por trás é justamente atuar preventivamente, né, nessas questões, justamente para conseguir manter o teu cliente na base. Então, a gente sabe que hoje está muito difícil conquistar clientes orgânicos. Então, a ideia, né, dos provedores é justamente conseguir manter a base e não perder clientes. Hoje, inverteu um pouco, né? Antes, a parte era, não, preciso conquistar cliente, e como se tornou cada vez mais difícil essa questão por alta concorrência e outros fatores, manter o teu cliente na base, eu acho que é um dos aspectos principais. Então, tu ter uma gestão não só na parte estratégica de processos, igual a gente falou, mas também na parte técnica, eu acho que é de extrema importância, porque é aí que tu vai conseguir realmente fidelizar o teu cliente, conseguir entregar um serviço de qualidade, e eu acho que a parte de redes, como eu falei, é o coração, então tu precisa ter, né, toda essa gestão. E ainda ontem eu estava com a Duda e um cliente chegou ali no stand da IPv7 e falou, Duda, eu estou com um problema, estou tendo muita perda de cliente aqui, meu churn está péssimo, o que eu faço? Vocês atuam mesmo? Vocês vão atuar antes da nossa operação? Vocês vão nos ligar lá? E a Duda, sim, a gente chega, a gente identifica o problema, muitas vezes a gente resolve o teu problema sem tu nem ficar sabendo. Então, acho que isso é muito importante. Vocês falaram aí do M&A que ocorreu entre IPv7 e Matrix. Foi bem comentado no mercado, né? Li bastante, acho que foi bem legal. Foi um movimento muito estratégico para a IPv7, assim como a Duda falou. E ontem eu vi um burburinho, uma movimentação ali no stand dela, que foi bem bacana.
Eu acho também que tem um ponto que você estava citando do monitoramento, do gerenciamento, e a gente entra também na questão da segurança, né? Quando a gente traz aí para o lado da LGPD, né? Você está falando da dificuldade hoje de conquistar clientes orgânicos, né? Exato. A gente tem a questão da LGPD hoje que está muito forte, as pessoas querem saber o que está sendo feito com o dado delas, qual que é a informação. Então, você ter uma gestão do seu processo de segurança de dado, isso vai ajudar nesse monitoramento, porque acontecendo alguma situação de quebra ali, rapidamente vocês conseguem atuar e bloquear esses acessos, né? E tem um ponto, né, que às vezes o pessoal acaba tendo receio de entregar essa questão para uma empresa terceira, justamente por essa questão de dados, de ser dados sigilosos e complicados assim de tu realmente compartilhar. E até visando isso, que a IPv7 hoje já é certificada com a ISO 9001, que é a questão de qualidade, e agora a gente está tirando a certificação da ISO 27001, que é justamente da segurança da informação, porque a gente sabe o quão delicados são esses dados para o provedor, né? E vai muito de encontro também a questão da LGPD, então tem uma experiência que tu poderia comentar também. Né, eu acho assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente coleta o dado, como a gente usa, como compartilha, porque você tem duas pontas, né? Você tem o dono do dado e aquele que está com a custódia do dado, né? Então, principalmente quando a gente está falando de território nacional, que é onde a LGPD rege. E essa questão da segurança, ela realmente fica mais em voga e ter todo esse cuidado, né, toda essa ação de monitoramento vai ajudar, consequentemente, ali a sua equipe de TI na parte da segurança. É claro que quando a gente está falando de LGPD, a gente não está falando só de time de TI, né? Porque tem que ser uma equipe multidisciplinar, você vai ter a pessoa, o atendente lá na ponta não pode passar um dado, o seu suporte técnico não pode tirar um print de uma informação, né, ali sigilosa da pessoa. Time, né? Exatamente. Acaba tendo que dar um treinamento interno também para que isso se torne, de fato, uma execução do dia a dia de vocês. Exato, exatamente. E eu acho que, como a gente está falando dessas questões do processo de gestão, a gente está falando aí de algumas áreas que demandam atuação, é importante a gente falar como manter a perpetuidade de um negócio, né, Ana? Conta um pouquinho para a gente como é que isso pode funcionar aí no processo, né? Com certeza, Simone, isso é algo... Quando a gente fala em perpetuidade, a gente fala aí de uma operação que ela quer durar, enfim, que ela, após aí a saída dos sócios fundadores, ela quer continuar no mercado e quer que a sucessão ocorra, de fato, de maneira homogênea. Então, aí, trazendo para um aspecto mais jurídico, eu acredito que hoje a gente pode usar algumas estratégias para que a operação, de fato, ela se torne sucedida aí pelos herdeiros ou muitas vezes até por pessoas eleitas pelos próprios sócios, né, através da criação de um conselho. E uma coisa que eu noto no mercado de provedor de internet é que eles utilizam do contrato social para regir a relação societária. Porém, o contrato social, a gente abre uma operação hoje em dia, a gente abre um CNPJ, o nosso contador faz o contrato social e simplesmente é aquilo que regula a relação de sócios. Porém, isso não pode ser o único documento que vai regular essa relação, porque ali a gente tem cláusulas muito genéricas, né, e muito específicas para a abertura justamente de uma sociedade. Então, como primeiro passo da perpetuidade, eu sempre sugiro que a gente crie, de fato, um acordo de sócio, um estatuto societário, que vai regular a relação, que, de repente, a Simone, a Duda e a Ana são sócias. Tá, pessoal, quantos dias de férias cada uma vai tirar? Se, eventualmente, o marido da Ana falecer, quem que vai virar sócio de vocês? Vai ser o marido da Ana? Mas, espera aí, vocês são as minhas sócias. Vocês, eventualmente, não querem ser sócias do meu marido, enfim, dos meus filhos. Então, é muito importante a gente regular isso antes de que algo, de fato, ocorra. Eu, na semana passada, acabo fazendo bastante esse serviço. Semana passada, tive reunião com um cliente, que o que acontece? Ele deixou o problema acontecer. Então, um dos sócios acabou perdendo o filho e ficou um ano afastado da operação. Ele continuou retirando o mesmo prolabore ali, o mesmo dividendo, e isso gerou um desgaste interno. Porque ele não estava trabalhando na operação, os outros sócios estavam trabalhando na operação, estava ocorrendo o crescimento da operação,
e isso gerou muito desconforto, só que eles esperaram esse momento para fazer o estatuto. Só que se a gente tivesse feito lá no início, na fundação da operação, a gente já teria previsto essas ocorrências, esses infortúnios, porque ninguém está livre. O Covid, a pandemia nos provou isso, que a gente teve muitas perdas, então tiveram muitas brigas societárias, onde as cotas da operação ali teve desgaste, sabe por quanto que eu vendo? Muitas vezes o sócio da operação, a sócia da operação era o provedor da família, ele que dava sustento para essa família, e simplesmente como que ficou essa família? Vende a operação, continua pagando o prolabore, continua pagando o dividendo para a mulher, para os filhos. Então, isso é uma estratégia que eu acho que é o primeiro ponto, assim. Quem quer perpetuidade na operação? Quem quer a organização? Cria um estatuto, regula a relação entre os sócios, e a partir daí a gente também pode pensar num planejamento sucessório de fato, né? Aí para mitigar, logicamente, dentro da legislação, a questão ali de valores. Então, acredito que é um passo importante que todos deveriam fazer, e que eu noto que o nosso mercado tem essa lacuna, pessoal, que os provedores normalmente não possuem o estatuto que regula, de fato, a relação. A gente vai ter que acelerar um pouquinho, porque só temos 5 minutos, então eu queria puxar vocês para a gente falar um pouco de tendências, que eu acho que é o que faltou a gente entrar aqui. Vamos lá, Ana, fala um tiquinho para a gente sobre como é que está o mercado aí, quais são as tendências nessa área de fusões e aquisições. Então, a gente sabe aí que teve uma queda, né, das ações depois do IPO, isso ocorreu, mas eu noto que pequenos e médias operações aí têm ocorrido sim, tá? Movimentos societários, seja de fusão, seja de aquisição. As grandes operações eu noto que, de fato, agora deram uma desacelerada, mas o mercado continua, o mercado está, sim, em consolidação. E a gente, mesmo com toda essa questão, com todo esse momento que a gente está enfrentando, a gente sabe que o mais importante é quem não se organizou, continue se organizando, não vai parar, é final de ano, mas as coisas não param. Na mídia, logicamente, passam os grandes negócios, mas a gente sabe que por trás da mídia existem muitos negócios de pequenas e médias operações ocorrendo, mas que simplesmente, em razão da confidencialidade, não são divulgadas, mas o mercado, sem sombra de dúvidas, não está parado. Até nesse 2023 eu noto que tem se comentado muito sobre um novo serviço de terceirização da parte financeira. A Maria Eduarda pode falar um pouquinho para nós. Legal, fala para a gente aí um pouco sobre isso. Eu acho que não somente da parte financeira, como a Ana comentou, mas a gente estuda tendências realmente para o mercado, e a gente vem ouvido falar muito de NaaS, que seria a parte de terceirização, né? Então, terceiriza a parte mais complexa da empresa. Assim como eu falei do NIS, que seria da parte do monitoramento e gerenciamento terceirizado, a gente vê também que tem uma tendência para 2023 de terceirizar justamente a figura de um CFO, que seria um diretor financeiro dentro da operação. Então, assim como contabilidade é específica em questões contábeis, assim como marketing é específico em marketing, também tem essa onda, né, de terceirizar a parte financeira. E por que isso? Porque tendo, né, uma figura terceirizada dessa questão, tu consegue planejar melhor qualquer situação dentro da empresa. Então, o financeiro é que regula se tu vai investir em uma cidade nova ou se tu não vai, se tu vai segurar ou desacelerar a questão de investimento, seja em qualquer parte. Então, justamente ter esse papel é super importante, e a gente vê, né, que tu precisa de um planejamento financeiro para fazer qualquer situação dentro da operação. E a questão da terceirização vai muito além de tu ter esse papel, mas, por exemplo, tu quer comparar ali, ter uma gestão do teu DRE e botar uma figura, né, um profissional dentro da tua operação, às vezes acaba ficando, né, muito naquele mundo, enxergando só o que tu faz dentro da operação. E tendo essa questão de terceirização, tu consegue ter uma visão global. Então, por exemplo, um CFO terceirizado, da Visp Capital, por exemplo, que trabalha com mais de 100 operações no Brasil inteiro, quando a gente vai comparar um DRE ou uma linha, tu vê que o provedor A está gastando 3% de marketing, por exemplo. E a tua operação, a gente consegue analisar que tu está gastando 5%. Opa, por quê?
Então, a gente consegue fazer essas comparações justamente para ter, né, essa questão mais eficaz de qualquer planejamento financeiro que tu for fazer. E acaba não se tornando dependente de apenas uma pessoa dentro da tua empresa. Então, não somente nessa parte financeira, mas eu acho que em todos os setores mais complexos, realmente 2023 vai ter isso, dessa onda, né, de terceirizar serviços, e tu acaba também tendo economias dentro da empresa, né, com questão de folha salarial, questão de riscos trabalhistas. Então, realmente, além de ter uma equipe à tua disposição, né, que consegue te atender com profissionais de todos os níveis, por exemplo, tu acaba também tendo essas questões de diminuição desses pontos que eu acabei citando. Então, realmente é uma tendência que a gente está vendo bastante para 2023, essa questão da terceirização. E eu vejo que se a gente entrar agora na questão de tendências aí para o atendimento a cliente, né, como melhorar a experiência do cliente, e aí entra na minha área mesmo, né, que é hoje a inteligência artificial, ela vai cada vez mais crescendo nessa área, né? A gente vai ter machine learning, deep learning aí bem forte, né? Quando a gente está falando de inteligência artificial e aí a gente entra em estratégias para engajar mais o seu cliente, o chatbot não pode ficar de fora, né? A gente tem que ter um fluxo inteligente, a gente tem que ter o uso das ferramentas, né? Então, usar o processamento de linguagem natural. O que significa isso? É quando a pessoa mandar um pedido, uma pergunta, o seu sistema interpretar o que ela quer e devolver de forma mais assertiva e mais efetiva aquilo que realmente é interessante para ela, né? Então, quando uma pessoa escreve, por exemplo, a palavra boleto, eu tenho que entender que é a mesma coisa de quando ela escreve quero pagar, né? E isso só vai acontecer se eu usar de forma bem efetiva e bem assertiva a inteligência artificial. E aí, no outro lado, a gente tem a parte do marketing, ali da divulgação, que é quando você vai usar o deep learning para as tomadas de decisão. Porque o que ele traz? Eu estou numa rede social, como é que eu faço uma divulgação ali? Como é que eu consigo engajamento ali dentro? Né? Essas ferramentas de deep learning vão te ajudar a entender como que o seu cliente toma uma decisão e como é que, então, você tem que direcionar a sua comunicação. Então, eu acho que veio para ficar e vai crescer muito mais aí essa tendência da gente tentar achar outras formas. Os provedores já não têm aquela verba, né? Você está falando aí 3%, 5% de marketing. Já não é aquela verba, ninguém está interessado mais em ficar só anunciando numa TV. A gente tem que estar no TikTok, a gente tem que estar no Instagram, a gente tem que estar em todas as redes, né? Está dentro dos grupos de WhatsApp. Então, a tendência é que a gente trabalhe cada vez mais forte essa área da inteligência artificial e traga, né, bons frutos, sempre pensando na assertividade, na rapidez para entregar o que a pessoa quer e da melhor forma, né, a mais eficiente possível. A gente está já no finalzinho, tá? Porque o tempo estourou, já nos avisaram. Eu queria só passar a palavra só para as meninas fazerem um fechamento, né, Ana? Fala um pouquinho aí para a gente, só uma conclusão. Não, perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer aqui pela presença, né? Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Acho que faz todo sentido o que a Simone falou aqui por último, porque isso impacta no financeiro no momento que não chega o boleto na hora que o cliente precisa, eventualmente o cliente deixa de pagar. Então, e vai falar mal da empresa, vai falar que a empresa não entende o que ela quer e por aí vai. Exato, não vai dar estrelinha lá, Então, sim, faz muito sentido. Acho que as nossas áreas, elas acabam se interligando, né? Porque se uma área falha, acaba que a outra é prejudicada. Acho que tem todo o time, toda a equipe, toda a empresa tem muita sinergia e precisa trabalhar juntos. Agradeço a presença de todos, foi um prazer falar com vocês e é isso. E aí, Duda, algo para complementar? Obrigada a todos, né? Acho que foi um bate-papo, porque às vezes passa rápido aqui o tempo, mas a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada assunto, bem variado, assim. Eu acho que a gente conseguiu trazer tanto da parte de M&A, quanto a importância da questão de processos, engajamento de equipe, inteligência artificial. Então, realmente, foi uma abrangência de diversos temas, mas que são super importantes dentro de qualquer operação. Então, não só a parte de tendências, mas saber, né, a questão da organização, o quão importante é, e estar sempre preparado por qualquer coisa que possa vir, tanto processo de M&A ou qualquer outra questão. Então, obrigada pela participação de vocês, é sempre um prazer, como a Ana falou.
Então, Eu acho que assim, a nossa ideia, né, quando a gente pegou provedor dos sonhos, gestão estratégica e venda de ESP, era passar mesmo por várias áreas, né? Somos 3 profissionais aí de áreas diferentes. E a ideia era que esse bate-papo trouxesse alguns insights para vocês, né? Mostrasse um pouco o que é a tendência, para onde o mercado vai e o que é possível fazer com o que se tem hoje. Né, eu espero que a gente tenha conseguido. Tinha muito assunto aqui, viu, gente? A listinha aqui estava grande, mas o tempo fica curto. Então, eu espero um convite para a próxima. Obrigada.